Olá, sou Denise Steiner, dermatologista, e nós estamos no Oeste Saúde, que é o nosso encontro semanal para discutir sobre saúde. Aqui nós damos dicas, informações, orientações de uma maneira geral para que você conheça cada vez mais a sua saúde e fique responsável por ela. Agora nós vamos para aquele quadro, o fato ou fake, para a gente analisar de uma forma bem completa certas afirmações. Vamos então para o primeiro fato ou fake? Câncer tem cura quando descoberto precocemente? Sim, é um fato. Se você descobrir todos os tipos de câncer precocemente, a chance de cura ela aumenta de uma maneira exponencial. Então, é importante o diagnóstico precoce. Se eu for citar, por exemplo, câncer de pele, na verdade, melanoma, que é um câncer de pele grave e também, assim, bastante frequente. Se você descobrir precocemente, ele pode estar ainda na primeira camada da pele. Aí você faz uma retirada cirúrgica e está curado. E assim vale para o pulmão, para o pâncreas. Tem tipos de câncer que não são tão fáceis de você descobrir precocemente, mas os outros são. Se você ficar observando sempre a sua saúde, os seus sinais, isso torna mais fácil você conseguir fazer um diagnóstico precoce. Vamos para o segundo fato ou fake. A saúde do intestino influencia a imunidade? Sim, gente, esse é um fato. Lembra que tem uma conexão entre intestino e cérebro. O intestino é super importante. Ele faz uma triagem daquilo que entra no nosso organismo e ele também, se ele está íntegro, está tudo certo, ele não está inflamado, ele não deixa entrar pedaços de bactéria ou substâncias que sejam tóxicas para o nosso organismo. Então, existe uma ligação direta com o funcionamento, a saúde do nosso intestino e a nossa saúde, a nossa imunidade, o jeito que a gente reage às coisas. Muitas doenças, aliás, começam pelo intestino. Então, é muito importante que você observe o seu hábito intestinal, que você mantenha uma dieta adequada. E se você observar que o intestino está mudando muito, uma hora você está com o intestino preso, outra hora com o intestino solto demais, também a questão de consistência, tudo diferente, você tem que procurar um serviço médico para não baixar demais a sua imunidade. Vamos para o próximo fato ou fake? Ansiedade pode causar falta de ar? Fato! Hoje nós estamos com vários fatos aqui. Realmente, a ansiedade, ele deixa o nosso cérebro desequilibrado. E normalmente está associada com uma questão de você querer saber se aquilo vai resolver, não vai resolver. Então, leva sim a falta de ar, às vezes até a dor no peito. E o pior é que você fica mais ansioso ainda, aquilo vira um círculo vicioso e você parece que não tem ar, que não vai conseguir respirar. Então, é muito importante que você controle a sua ansiedade, que você veja que se você está se preocupando demais, se você está com 3 ou 4 pensamentos sempre na cabeça, se você está querendo sempre atingir muitas coisas ao mesmo tempo, se comparando a outros, baixe a bola. Respire fundo, procure alguma questão que te ajude. Para algumas pessoas é a yoga, para outras pessoas é meditação. O próprio exercício físico acaba ajudando também a diminuir a ansiedade. Então, lembre, estilo de saúde é tudo para que você fique saudável e envelheça saudável. Bom, com esse fato ou fake, nós encerramos esta parte do programa. Vamos para um pequeno intervalo e aí nós vamos fazer uma entrevista muito interessante sobre psoríase, que é uma doença inflamatória crônica e que compromete muitas pessoas. Até lá! E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. As inovações e as tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Aqui você conhece as tecnologias que estão transformando o agronegócio e as histórias de sucesso de quem vive da terra. Mesmo que você não viva o dia a dia do campo, eu te garanto, o agro faz parte da sua vida. De segunda a sexta, às 8 da noite, com Joyce Maffezoli. Estamos de volta. Você sabe alguma coisa sobre psoríase? Psoríase é uma doença inflamatória, crônica, muito frequente, abala muito a autoestima das pessoas. E hoje nós trouxemos ao Oeste Saúde a médica Raquel Michelin, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também médica voluntária do ambulatório da Santa Casa de São Paulo, fazendo exatamente o atendimento dessa doença. E ela vai conversar conosco para que a gente possa esclarecer um pouco mais todas as questões envolvendo essa doença tão importante. Olá, Raquel, fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. Olá, doutora Denise, eu que agradeço o convite de poder participar aqui com vocês. Agora nós vamos começar pela pergunta básica. O que é psoríase, afinal? Então, a psoríase ela é classificada como uma doença inflamatória, crônica e imunomediada, né? O que significa ser imunomediada? A gente sabe que o nosso sistema imune, que é responsável por proteger a gente, né, das infecções virais, infecções de bactérias, ele em algum momento ali, por alguns gatilhos, vai sofrer uma aceleração desse processo, levando a uma resposta exacerbada. Essa resposta exacerbada vai fazer um acúmulo ali das células da parte mais superficial da nossa pele, levando à formação, né, daquelas placas, daquelas lesões vermelhas que são tão características da doença. As pessoas, elas querem sempre ter uma coisa direta, assim, né? Então é causado por um vírus, é infecciosa, as pessoas podem pegar. Ou o que significa, né? De repente eu tô lá e começo a ter aquelas placas, né? Por que meu sistema imunológico, de repente, modifica e tem essa reação? É uma doença que a gente classifica como, né, que tem diversos fatores associados, mas o principal é a gente entender que ela tem uma predisposição genética. Então, ter casos de psoríase na família aumentam muito a chance do paciente ter, mas cada paciente vai ter um gatilho específico e é importante a gente identificar isso na história do paciente. Então, algumas infecções, medicamentos, traumas, né, até queimaduras solares podem levar ao início desse processo inflamatório aí exacerbado. E o importante é a gente entender, né, que não é uma doença contagiosa e eu acho que isso é um dos fatores que mais impactam a qualidade de vida, né? A gente entender que não vai alterar o seu relacionamento ali com outras pessoas, não tem chance de passar por um abraço, um beijo, a piscina. Então, entender que não é uma doença que tem essa capacidade de transmitir.
Tá? E eu gostaria que você falasse um pouquinho se existe tratamento, se esse tratamento depende do grau, da intensidade, até se existem tratamentos especiais quando pega só couro cabeludo, unha. Falasse um pouquinho da relação com a artrite, que às vezes acontece, para a gente conseguir colocar o nosso ouvinte assim no cenário. Então, antigamente a gente tinha, né, uma ideia de que a psoríase era uma doença que afetava somente a pele, e hoje em dia a gente vê muito mais que a pele ela é só a ponta do iceberg, né, de uma doença inflamatória que pode se mostrar em várias outras partes do corpo, né? Então, como você bem me falou, né, doutora, a gente pode ter acometimento de couro cabeludo, também as unhas, a parte articular, a área genital também pode ser uma área de grande impacto, e é exatamente isso, dependendo, né, da quantidade do corpo que é acometido ou das áreas, né, que a gente classifica como áreas especiais, o tratamento vai variar. Então, desde uma doença mais leve que a gente pode conduzir com alguns medicamentos tópicos, né, algumas pomadas, hidratantes também são muito importantes. Já a doença moderada grave, a gente já tem diversas opções de tratamento sistêmicos, né? Alguns que a gente usava muito antigamente também como fototerapia, algumas outras opções. E mais recentemente, né, dentro do mundo da imunologia, a gente vem tendo cada vez mais medicações que são guiadas justamente para controlar essa inflamação. Então, tratamentos sistêmicos, desde os imunobiológicos, os inibidores da JAK-STAT, que a gente também tem algumas opções. Então, tratamentos sistêmicos que tendem a melhorar muito a qualidade de vida e uma resposta muito boa ao tratamento. E explica um pouquinho sobre o acesso que as pessoas teriam. Claro, você vai num médico particular, você vai ser diagnosticado, tratado, mas em relação assim ao SUS, como é que é abordado isso? Por exemplo, na Santa Casa, como é que são acompanhados esses pacientes? Eu brinco, eu falo que a psoríase por muito tempo foi uma doença órfã, né? A gente tinha poucas opções de tratamento, mas hoje em dia a gente tem muita sorte que muitos desses medicamentos novos, né? Dessas medicações muito tecnológicas que são alvo ali, agem diretamente no alvo da inflamação, muitos desses a gente tem disponível pelo SUS também. Então, esses imunobiológicos não são todos, é claro, ainda tem alguns que são exclusivos da rede privada, mas no SUS mesmo, no ambulatório da Santa Casa, a gente tem assim uma gama de opções de tratamento muito boa, uma disponibilidade que vem melhorando, né? Alguns medicamentos novos vão lutando aí para entrar também esse acesso para a população do SUS, mas estamos até que bem, assim, comparando com algumas outras doenças, a gente tem bastante opção ainda. Eu sou, vamos dizer, dermatologista bem mais tempo que você, então no meu tempo, assim, lançava a mão do corticoide ali, uma pomadinha, né? Depois aqueles imunossupressores. E alguns anos atrás, há poucos, menos, né? Não, já tem uns 15 anos os imunobiológicos. Hoje eu acho que opções melhores, né? Até é interessante explicar que são remédios caros, mas que o SUS está abrindo a possibilidade de tratar todo mundo. Sim. Raquel, conta um pouquinho sobre a importância do estilo de vida para uma doença inflamatória como a psoríase. Então, como a gente falou, né, uma doença imunomediada e inflamatória, mas que tem esses gatilhos envolvidos. E justamente esse perfil inflamatório a gente vê muito associado com doenças metabólicas também, né? Então, a gente sabe que a obesidade, tabagismo, né, as doenças com elevação de colesterol, doenças cardiovasculares, tudo isso está ali, né, intimamente associado com a psoríase. Então, a gente vê hoje em dia o papel do dermatologista nesse tratamento como um todo, né? Então, a mudança do estilo de vida, entender que o perfil inflamatório que a obesidade traz para o nosso organismo piora a psoríase piora a obesidade, então uma coisa vai ali alimentando a outra. Então, fala-se muito hoje, né, do papel importante do dermatologista na melhora de qualidade de vida do paciente como um todo, porque o controle da inflamação da psoríase diminui também o risco de evento cardiovascular. Então, um paciente com uma psoríase descontrolada tem mais risco de ter obesidade, tem mais risco de ter infarto, de ter problemas no coração. Então, essa parte da mudança do estilo de vida é, assim, um ponto fundamental no tratamento. E o que você orientaria na questão do estresse, que a gente sabe também que contribui para que essa doença não seja controlada, que ela piore? O que você orientaria para esse paciente?
Então, o importante é só a gente ter, assim, em mente que todos esses fatores que eu trago, eles são gatilhos, assim como o estresse. Eles não são o motivo causador da doença, mas eles estando ali presentes, eles dificultam o controle, né? Aumentam o número de crises, de recorrências que a gente vai ter ali no surgimento das lesões. Então, o tratamento da parte de saúde mental, além, né, do tratamento do organismo, da parte metabólica como um todo, o tratamento da saúde mental também é muito importante. A gente sempre lança a mão ali no atendimento, né, multidisciplinar, pede ajuda para a equipe da psiquiatria, em casos que tem depressão associada, pede ajuda para os psicólogos, um auxílio aí, porque o controle de estresse também é um fator, assim, muito importante no tratamento. Bom, infelizmente a gente vai tendo que terminar, né, essa entrevista. Eu acho que foi assim bem esclarecedor. Eu acho que o programa Oeste Saúde tem essa visão, né, de contribuir para o conhecimento das pessoas e para elas começarem a procurar a melhor saída, né? Então eu gostaria que você encerrasse assim dando dicas. Como que pode prevenir, o que você considera mais importante, assim, como ele deve procurar até uma ajuda nesse sentido. Alguns pontos importantes que eu acho, né, legal da gente deixar, da conversa como um todo, é justamente essas novidades que a gente tem no tratamento, essas atualizações que a gente vem tendo. Sempre tem medicamento novo sendo estudado, sendo lançado. E a gente sabe que a psoríase acompanha o paciente ao longo da vida toda. E às vezes teve um primeiro contato com o médico, foi prescrito um tratamento só com uma pomada, e aí naquilo não tem a melhora que o paciente espera, ele acaba desistindo, não dá seguimento a esse tratamento. Entender que a gente tem muita coisa nova hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, então não desistir. É muito importante a gente controlar a psoríase para melhorar a qualidade de vida no geral. Acho que frisar também esse ponto de não ser uma doença contagiosa também é muito importante, a gente levantar essa bandeira assim, para as pessoas que convivem com alguém que tem psoríase. E, no geral, entender que a gente melhorando algumas coisas, né, no estilo de vida, algumas coisas do dia a dia, a gente pode também favorecer muito esse tratamento. E ter em mente que existem muitos medicamentos novos, então tem bastante coisa para a gente tentar aí ainda antes de pensar em desistir. Bom, eu agradeço, né, porque eu acho importante a contribuição de uma pessoa como você, especialista em dermatologia e que vive essa situação, atende esses pacientes, né, faz parte, assim, do mundo real. Então, eu agradeço mais uma vez, eu já deixo aqui sinalizado que eu gostaria que você voltasse para a gente aprofundar um pouco mais. Muito, muito obrigada. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos, sabe com o quê? Com aquela hora da sua participação. Até já! E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. Todo sábado às 8 da noite, o Outra Coisa faz uma releitura crítica e bem-humorada do noticiário da semana, para mostrar tudo aquilo que o jornalismo convencional não quer que você saiba. Descubra o que está por trás das manchetes. É verdade isso? Claro que não. Com Guilherme Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados especiais.
No Jornal da Oeste, primeira edição, você acorda com as principais notícias do Brasil e do mundo. Assim é que se começa mais um dia bem informado. Política, saúde e outros temas que impactam a sua vida. Um jornal planejado para quem quer entender o país desde cedo. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, com Daniel Vidal. Estamos de volta e agora é aquela hora da sua participação. Gente, não é fácil não, a nossa equipe vai às ruas e interage com você, isso é muito importante. Tente ouvir a nossa resposta. Eu quero que vocês participem cada vez mais. Vamos para a primeira pergunta? Doutora Denise, qual o melhor tipo de refeição que a gente pode fazer quando está num horário muito próximo do treino? Tipo, 30 minutos, 1 hora antes de treinar. Sara, isso é bastante controverso. Existe até uma discussão de que você poderia fazer o treino em jejum. Se você tiver uma flexibilidade metabólica, você pode daí usar a sua gordura. Então, isso é muito questionável, relacionado ao metabolismo de cada um. Em geral, a maior parte das pessoas, dos treinadores, das pessoas, dos professores, né, que estão acompanhando as pessoas, indicam alguma coisa com carboidrato para que você possa ter essa energia ali. Mas existe uma questão de horário. Se você acabou de comer, também você não consegue, às vezes, usar essa energia tão rapidamente. Então, cada um vai ter o seu tipo de alimentação melhor. Então, converse com o seu personal, converse na academia com a orientação que é dada e aí você vai poder personalizar. O que não pode de jeito nenhum é comer comida processada e na hora entrar com um salgadinho, com uma fritura. Isso é proibido. Vamos lá para a segunda pergunta? Doutora Denise, eu gostaria de saber como é a melhor forma de tratar a cefaleia. Eduardo, muito obrigada pela pergunta. Na verdade, isso é bastante comum. Cefaleia é um nome muito genérico. Ele significaria termos dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, ela pode ser por inúmeros motivos. A gente já discutiu aqui enxaqueca. Enxaqueca pode dar dor de cabeça, mas tem a questão da aura, tem a questão também, assim, até às vezes de náusea. Você repete muitas vezes aquela questão. E a enxaqueca é um tipo de resposta inadequada do teu cérebro, então você tem que abordar de várias formas. Então vai ter um tipo de medicação. Mas você pode ter uma dor de cabeça porque você está começando a ter uma gripe, uma virose. Você pode também até, numa situação de um AVC, ter eventualmente também uma dor de cabeça forte. Então, a dor de cabeça, ou chamada cefaleia, ela pode ter inúmeros motivos relacionados a inúmeras questões da sua saúde. Então, infelizmente, eu tenho que dar aquela resposta. Você precisa esclarecer por que você está tendo aquela cefaleia, aquela dor. E aí ser orientado qual a melhor forma de tratamento por causa do motivo daquela dor de cabeça. Agora, por favor, não fique tomando remédio assim, de uma forma frequente, sem a orientação do seu médico. Porque aí você pode estar tomando os analgésicos que dão também muita alergia de pele, reações às vezes graves até relacionadas a essa alergia. Se você ficar tomando anti-inflamatórios também, que podem melhorar um pouco a dor naquele momento, você pode estar, vamos dizer, prejudicando o seu fígado, porque ele faz o metabolismo disso. Então, não tome medicação com frequência sem orientação médica. Isso faz muito mal para a sua saúde, principalmente a longo prazo. Vamos então para a próxima pergunta? Doutora Denise, o que eu devo usar? Eu tenho alergia nos olhos quando passo filtro solar e eu sou muito branca, eu preciso usar o filtro solar. Jaqueline, muitas vezes o filtro solar pode causar irritação nos olhos. A área dos olhos é uma área mais sensível, é uma pele mais fina
E se o produto entrar nos olhos, ele irrita com muita facilidade. Não existe um melhor filtro solar para a área dos olhos. Existe o melhor tipo de filtro solar para você e a melhor maneira de passar esse filtro solar, de espalhar na sua pele. Você tem que escolher um filtro solar com um número alto que proteja para a radiação UVB. Então, você tem que encontrar escrito FPS, isso significa proteção para UVB. Você tem que se proteger em relação ao UVA, que é a radiação que envelhece a pele e também facilita o câncer de pele. Então, você tem que ver no rótulo do filtro solar se está escrito assim, ampla proteção ou qualquer referência ao UVA. Isso é muito importante. Se você tiver manchas, melasma e estiver protegendo sua pele, esse filtro solar tem que ter cor. A textura dele deve ser adequada à sua pele. Tem filtros para pele oleosa, filtros para pele seca. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Quando você for espalhar no rosto, você põe na ponta do dedo e espalha bem. E nunca deve chegar muito perto dos olhos, deve passar pequenas quantidades, espalhar pela lateral, né, mais à distância e passar muito pouca quantidade nessa região e deixar ele muito bem espalhado. Então, esse seria o segredo para encontrar o melhor filtro solar e ficar protegida. Com essa pergunta, nós encerramos o programa de hoje. Agradeço aos que estiveram conosco. E agora, eu queria convidá-los para, na próxima semana, sábado, 19h30, estarem junto com a gente. Além disso, na sequência, tem outra coisa, que é um programa maravilhoso. E aí, nós estaremos juntos novamente nessa jornada de saúde. Pode crer, você está sabendo muito mais, está gerenciando muito melhor e vai viver melhor. Até lá! Vivemos na era da informação, mas também vivemos na era da dispersão. Em poucas horas, um assunto substitui o outro e a atenção da sociedade muda de direção. Nesse ritmo, o imediatismo quase sempre ocupa o lugar do importante. Mas o futuro de um país não é decidido pelas manchetes do dia. Ele é construído pela liberdade de expressão, pelo respeito à Constituição. A discussão sobre a dosimetria das penas perde espaço. O escândalo do INSS deixa as manchetes. Os fatos mudam, as consequências permanecem. Na era da dispersão, alguém precisa manter o foco no que realmente importa. Todas as semanas, nossa revista digital desacelera o ritmo das manchetes para aprofundar os temas que realmente importam. Uma sociedade que compreende a realidade é capaz de fazer melhores escolhas. Fortaleça um jornalismo comprometido com o que realmente importa para o Brasil. Assine a Oeste. Tudo o que realmente importa. Faz mais de 50 anos que acompanho bem de perto a imprensa brasileira. Vi muita coisa mudar, nem sempre para melhor. O que mais mudou para pior foi a perda da independência. Jornais, revistas, emissoras de rádio e TV existem para informar leitores e formar cidadãos. Vale a verdade, não os interesses dos poderosos. Quem esquece isso, perde a confiança de leitores, telespectadores e ouvintes. A Revista Oeste inaugurou um modelo sem precedentes no Brasil. Não apenas porque defende a independência, mas porque é independente. A Oeste existe porque milhares de pessoas decidiram que o Brasil precisa de uma revista assim, sem dependências perigosas, livre e sem medo. Esse novo modelo resistirá
a passagem do tempo, porque a Oeste é uma antecipação do futuro. Há 6 anos em funcionamento, esse modelo demonstra que, mesmo neste Brasil, o jornalismo pode ser verdadeiramente livre. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história.